Estamos aqui para mais uma reflexão, para mais uma palavra. Nesta tarde eu quero falar sobre um tema: intimidade com Deus. Qual é o teu grau de intimidade com Deus? Você já pensou nisso? Você tem trabalhado isto? Então eu quero nesta tarde, com a graça que o Senhor me conceder, falar um pouco sobre este tema, intimidade com Deus. O pastor Billy Graham, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: intimidade com Deus é você dobrar os teus joelhos, começar a orar. Então você vai falando com Deus e vai falando e vai conversando até que você se torne íntimo dele, um amigo íntimo. E a Bíblia tem muitas referências, diversas referências com relação a homens que se tornaram íntimos de Deus. E eram pessoas comuns, no seu tempo, eram pessoas que cuidavam da sua vida, da sua família, no dia a dia, trabalhando, fazendo seus afazeres, mas tendo uma comunhão mais íntima com o Senhor, porque nós temos como tornar mais íntima a nossa comunhão com Ele e também aprofundar esta comunhão, tornando ela íntima e profunda e contínua. Então são segredos, coisinhas que muitas vezes passa desapercebido, mas é bom a gente, às vezes, como agora, pararmos para meditar um pouco nisso. Muito importante mesmo. Então eu quero deixar essa reflexão. Eu sei que a maioria do pessoal não pode ver no momento que a gente está trabalhando, mas estarão vendo à noite, ou quem sabe amanhã, ou outro dia. O importante é que vai ficar salvo aqui, vai estar disponibilizado para quem quiser ver, compartilhar, como sentir de fazer. Então nós vamos falar sobre esse. E a minha pergunta primeiramente é esta, qual é o teu grau de intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele é o Todo-Poderoso na pessoa do Pai. Mas na nossa era, na nossa dispensação, ele enviou o seu Filho e outorgou ao seu Filho todo o poder e toda a autoridade. Então hoje o nosso relacionamento mais íntimo é sempre lógico, a gente não deixa de estar na presença do Todo-Poderoso, de Deus, o nosso Pai. Mas esse relacionamento tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o amado Filho do Deus Todo-Poderoso. E é assim por quê? Porque ele enviou o Filho e o Filho cumpriu literalmente com aquilo que o Pai determinou, como deveria ser o ministério dele desde o nascimento, desde o nascimento, a sua vida, a sua morte, a ressurreição, a volta para casa. Ele voltou, está lá com o Pai, e nós estamos aqui servindo Ele. Então, quando nós vamos orar, evidentemente, nós vamos pedir tudo ao Deus Pai, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona, é assim que deve ser feito. Então, meus queridos irmãos, quando nós oramos, seja em voz alta, seja em espírito, só no pensamento, tenha certeza que a tua oração é ouvida, porque o nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está no mesmo lugar em todo o tempo. Antes que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe o que é que nós vamos falar, o que é que nós vamos pedir. Eu tenho uma experiência linda, e não faz muito tempo não, foi de algum tempo para cá, que eu aprendi nesse relacionamento a pedir, não ter medo de pedir, seja o que for, peça, porque ele vai responder. Evidentemente, quando nós oramos, quando pedimos alguma coisa para o Senhor, nós já sabemos de antemão que a resposta dele pode ser sim, pode ser não e pode ser aguarde. Eu vou trabalhar essa situação em teu favor. Não que ele precise de tempo, mas eu é quem preciso. Você é quem precisa de receber a tua bênção no tempo certo, para que você valorize, para que você realmente dê valor. Mas funciona, queridos. Eu tenho experiências lindas com o meu Senhor,
no dia a dia do meu trabalho, situações que surgem no trânsito mesmo. Às vezes até o GPS, né, que a gente precisa, não entende, você chega, às vezes num ponto ali que tem 2, 3 confluências, e o GPS não fica muito claro, ele não mostra muito claro para a gente. Aí eu, Senhor, e agora o que que eu faço? Aí vem o pensamento, pega do meio, pega da direita ou pega da esquerda. E quando eu entro, glórias a Deus, é um alívio, né? Porque fiz certo. Porque se faz errado, depois tem que dar uma volta muito grande para contornar e pegar a via certa. Então eu estou citando esses exemplos para que vocês saibam que o Senhor atende às nossas orações. Então não fica com medo, não fica acanhado, não fique tímido, constrangido em pedir seja o que for para o Senhor. Peça, peça porque Ele vai te dar. Ele vai dar exatamente o que você pediu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isto. Vamos ler primeiramente no Evangelho de João. Deixa eu buscar aqui o Evangelho de João. E eu quero ler no capítulo 15. Capítulo 15, porque eu estou falando de um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo. E evidentemente que a oração é um tempo que eu tenho a oportunidade de desenvolver essa intimidade. Então vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, quando o Senhor está passando, né, suas últimas instruções para os seus apóstolos, para os seus discípulos mais chegados, né, que eram 12, e um traiu, mas logo na frente ele foi substituído. Então eu não sei se aqui neste grupo já estavam os 12 aqui ou se apenas os 11, mas de qualquer forma é o pessoal que o Senhor escolheu para continuar o ministério dele. Então ele dando as instruções, as últimas instruções, porque ele sabia que logo na frente, né, um pouquinho depois, ele ia ser crucificado, sepultado, mas ressurgiria. Ele sabia tudo, ele tinha consciência de tudo, então ele está dando instruções aos seus discípulos. Então no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz para os seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra ficou registrada justamente para nossa instrução, para nos ensinar. E então, vivendo de acordo com a palavra do Senhor, nós nos tornamos amigos dele. Olha que coisa linda. No versículo seguinte, no versículo 15, ele diz: já vos não chamarei mais servos. Até agora eu tenho chamado de servo, mas já não vou mais chamá-los assim, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Evidentemente ninguém compartilha um segredo íntimo de alguém, né, com quem você tem intimidade com outras pessoas, se não forem íntimos de você também. Não é assim que funciona conosco? Com Deus não é diferente. Então o pai se comunicava diretamente com o filho, mesmo ele sendo um homem, nunca deixou de ser Deus. Então Deus, o pai, comunicava com ele tudo o que ia acontecer, o que deveria ser feito, tudo. A gente vê isso aí quando foi na situação ali da morte de Lázaro. Ele estava com seus discípulos numa outra região, em outro lugar, quando ele recebe a notícia que Lázaro havia morrido, havia falecido. E as irmãs pediram para que ele viesse, porque a presença dele ia fazer toda a diferença. Mas ele demorou muito para chegar. Quando chegou, já morreu mesmo, foi confirmada a morte, foi sepultado. E quando as irmãs chorando, né, falaram para ele: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, ele estaria aqui com a gente. Falou: calma, meninas, vocês não sabem, essa morte aí é para a glória de Deus. Então, queridos, a gente vai, à medida que você vai se tornando mais íntimo do Senhor, você começa a conhecer como que ele trabalha, as táticas, estratégias divinas para resolver essa ou aquela situação. Então, muito importante, né, desenvolver essa intimidade com o Senhor. Por quê? Porque muitos vai ter o critério nesse relacionamento com Deus
de ter a sua comunhão com o Senhor, a sua devocional na parte da manhã. Ele acordou descansado, cabeça fresca, sem nenhuma preocupação, sem nenhum estresse do trabalho, então ele acha que de manhã é melhor. Então ele vai ler a Bíblia, quem sabe um louvor, vai colocar ali um fundo musical e vai dobrar os seus joelhos e vai começar a falar com Deus, vai falar com o Senhor, agradecendo pela noite, pelo dia, pelo novo dia, e vai se aprofundando nesta comunhão, e ele vai adorando ao Senhor em oração, e isso aí acaba se tornando uma rotina também na vida do servo de Deus. Então aí vai começar a acontecer coisas sobrenaturais na vida deste crente, na vida deste servo do Senhor. Então muito importante a gente desenvolver essa intimidade, porque quando Deus tiver alguma coisa para revelar de grande expressão, ele tem os seus escolhidos, ele tem os seus mais íntimos para que ele venha revelar o que ele vai fazer. Nós estamos vendo agora, assistindo aí pelas mídias, a situação do Brasil, pós-eleições. Muita gente insatisfeita, muita gente lutando porque não acredita no resultado que veio. E eu tenho observado aí uma avalanche de profecias, de profetadas, pessoas que falam como se fosse Deus falando. E essas coisas não se cumprem, porque não foi Deus que falou. Isso é uma coisa muito séria, muito perigosa, e a gente tem que ter muita prudência, muito cuidado, porque nem tudo, você não tem problema nenhum, você ouve, filtra e espera. Se cumprir, foi Deus, se não cumprir, não é Deus. Então, meus queridos, a gente sabe que às vezes Deus comunica sim, porque Deus relaciona conosco através dos homens, homens de Deus, homens que Deus escolhe, estabelece para propósitos que ele vai usar em todo o tempo. Então, nesse tempo, Deus pode falar sim. Lembre que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o pecado havia crescido e se multiplicado de uma maneira que se tornou insuportável para Deus. Então ele resolveu destruir e ele falou assim: ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Olha que lindo, irmãos. Abraão teve um privilégio tremendo de ter sido escolhido por Deus. Deus queria estabelecer uma nação sacerdotal aqui na terra e ele ia começar do nada esta nação. E ele escolheu um homem que vivia lá na Mesopotâmia. Então escolheu Abrão, que era Abrão na época, e depois, num processo do trabalhar de Deus, ele passou a chamar-se Abraão. Então nós entendemos aí o quê? Primeiro, ele teve o privilégio de ter sido escolhido por Deus para ser o pai dessa nação, o cabeça dessa nação. Quando você chegar no lugar que eu escolhi, ali, então eu vou te deter. E ele foi obedecendo. Então vocês vejam que o primeiro requisito para a gente se tornar mais íntimo do Senhor é a obediência. Ele manda fazer, você não entende, não parece loucura? Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Não é meio doido você largar tudo, todo o conforto da casa, da família, o convívio com a família e sair alguma coisa que vamos ver o que vai dar, E deu, está dando certo até hoje. Então, quando foi para Deus destruir, ele falou assim: eu não posso fazer isso sem que o meu amigo, olha que lindo, irmãos, Deus falando, sem que o meu amigo tome conhecimento disto. Eu não vou fazer nada oculto aos olhos do meu amigo, ele tem que saber. E foi bom, foi muito bom Deus ter comunicado a ele, porque ele intercedeu pelas cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidadezinhas menores, que viviam ali na mesma região. E além disso, ele tinha o sobrinho com a esposa e as filhas vivendo lá. Então, pelo amor que ele tinha por sua família, ele foi interceder, mas ele não intercedeu só pela família, ele intercedeu por toda a população daquele lugar. Porque o pecado ali havia chegado num nível insuportável. Deus realmente
não suportou mais aquele povo. Aí Deus falou para ele: olha, Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra, e ali o pecado ali está generalizado, é do maior ao menor, está enterrado no pecado, que era o pecado de homossexualismo naquela cidade, e ociosidade também. Era um povo que não gostava de trabalhar, era um povo que vivia de forma perversa. Estes eram os cidadãos ali de Sodoma e Gomorra. Mas lá estava a família de Abraão. Então ele começa a interceder. Ele falou: Deus, era uma cidade grande, queridos. Era uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. Então não era uma cidadezinha pequena, não. Era muito grande. Olha, quantas cidades grandes vocês conhecem aí no Brasil que não tem 600 mil habitantes, né? Maringá, por exemplo, é a minha cidade. Eu penso, faz 21 anos que eu saí de lá, né? Mas eu creio que está na faixa de uns 400 mil habitantes, né? Eu creio que é mais ou menos por aí. Então falta muito ainda para 600 mil. E olha que Maringá cresceu muito, está muito grande Maringá. Só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho que era Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou: mas Senhor, e se por acaso, né, ele já pensou na família, que a família era 6 pessoas. Por isso, se por acaso, Senhor, nesta grande cidade tiver 50 justos, eles vão morrer também por causa do pecado dos outros? Eu falo: não, longe de mim, rapaz, eu sou justo, comigo é justiça. Aí Abraão ficou de cabelo em pé, né, de cabeça que ele falou: não é possível, meu Deus, uma cidade maior do que Maringá não ter ali 50 pessoas que temem a Deus, que honra os mandamentos de Deus. Não é possível. Oh, meu Senhor, e se faltar 5? Ainda assim o Senhor vai destruir? Deus falou: não, se tiver 45 eu não destruo. Oh, mas não é possível, meu Pai querido. E se tiver 40? Deus falou: também não destruo. Oh, Senhor, não se ofenda comigo. Mas se tiver 30, Deus falou: também não destruo por amor dos 30. Ai, ai, ai. E 20? Se tiver 20, Deus falou: também não. Ele falou: e 10? Aí Deus falou: não. E Deus se foi, não teve nem resposta mais. Deus falou: não, aí não dá. Porque juntando Ló, né, que era sobrinho de Abraão, a sua esposa e as 2 filhas, 4. Mas elas namoravam, já eram noivas, né, prestes para casar, com mais 2 camaradas. Então eram 6. Então veja bem que não tinha nem os 10, que foi até onde Deus ouviu o seu amigo. Era um amigo íntimo, mas ele falou: peraí, cara, aí você já vai interferir na minha decisão, e não é assim que funcionam as coisas. Mas o lindo, que eu acho muito bonito, vocês podem até conferir isto, né, lá no livro do profeta Isaías. Isaías deixou registrado isto, no capítulo 41, no versículo 8, também Êxodo 33, 11, depois do 11 até o 14, e também nós vemos em 2 Crônicas, no capítulo 20 e o versículo de número 7. Há várias referências na Bíblia. Então Abraão era um amigo íntimo de Deus. Então hoje, queridos, diante de qualquer situação, se Deus realmente vai interferir, porque não é toda situação que Deus interfere. Tem coisa que ele deixa para nós mesmo escolher, fazer a escolha. Ele fez isso com Israel várias vezes. Diversas vezes ele avisou, através do profeta Jeremias, profeta Miqueias, todos os profetas, de um modo geral, avisar Israel sobre o perigo de serem levados cativos. E às vezes uma humilde serva dessa é a que tem mais intimidade com o Senhor. Aí ele fala com essa serva: olha, eu vou fazer isto, e vai ser assim, assim, assim e assado. Diga para o meu povo. Aí é uma profecia que vem de Deus. E vai cumprir, porque foi Deus quem mandou falar. Só que a gente está vendo aí um monte de oportunistas, gente sem escrúpulos, né? Pessoas que de má índole. A gente vê as pessoas postando coisas como se já estivesse acontecendo. Não, é o pensamento dele. Ele está torcendo para que aconteça isto. Ele quer que isso venha acontecer e fica aí. Ainda pede para você, né? Ó,
Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Ouça até o fim, porque se você não ouvir até o fim, ele não ganha nada. Se você abrir, viu um pouquinho e largou, ele não ganha nada. Então a pessoa, o que ele quer é isto. Ele não está te informando de uma fonte fidedigna. Não, ele está soltando uma coisa aí que todo mundo quer ouvir, certo? E não é diferente com profecias também. Pessoa fala, é porque vai ser isto, vai ser aquilo, Deus me revelou. Gente, que falta de temor. Deus é tão claro na sua palavra, ele fala: se um profeta dizer assim, diz o Senhor, eu não tendo dito, este camarada vai morrer, este profeta vai morrer. E lembra que quando Deus fala vai morrer, pode ser a morte física, mas pode ser a morte espiritual. Quando Deus disse para Adão e Eva que eles morreriam se comessem o fruto proibido, eles não morreram. Não morreram, falaram, tá vendo? Não morre mesmo, só que morreu espiritualmente. Então, intimidade com Deus é algo que nós podemos desenvolver. Isso aí é perfeitamente possível para cada um de nós. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele andava com Deus, tinha um relacionamento íntimo. Então, evidentemente, era Deus quem vinha visitá-lo, ele não ia lá na casa de Deus, apesar da intimidade que eles tinham, mas era Deus quem vinha até ele. E um dia Deus veio e falou assim, quer saber de uma coisa, Enoque, eu gosto muito de falar com você. E eu não vou estar vindo aqui todo dia não. Vamos fazer diferente. Vamos lá para casa. Você vai morar comigo agora. Então veja que coisa bonita, né? A Bíblia fala, e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Então desenvolver intimidade com Deus, vai acontecer coisas que a gente não imagina. E vai chegar um dia, vai chegar um momento. Eu já tive algumas experiências, e eu não estou falando isso aqui para me ensoberbecer. Não. Por favor, entenda. Eu estou falando porque só quero deixar claro que eu, tão comum como eu sou, eu tive essa experiência, então qualquer um de nós que estamos aqui poderemos tê-la. É só por isso que eu estou falando. Mas eu já tive algumas, de eu dobrar o meu joelho para orar, e pensando estar ali uns 30, 40 minutos, 1 hora, e teve ocasião que quando eu levantei da oração, que me dava a impressão que eu tinha orado 1 hora, eu já tinha orado 3, 4 horas, sem perceber, meus queridos irmãos. Então é um mistério que não tem como a gente explicar isso. Mas como, pastor? O senhor não estava consciente? O senhor não estava acordado? O senhor deu uma cochilada? Não, normal. E eu tive a impressão que estava ali mais ou menos 1 hora e pouquinho. Só que quando eu olhei no relógio, vamos supor, eu dobrei o meu joelho às 3 horas da manhã, quando eu levantei já era 7 horas da manhã. Aí eu falei, caramba, eu orei 4 horas. Eu falei, mas não é possível que passou esse tempo tão rápido assim. Passa, queridos, na presença de Deus, aí nós ficamos no tempo de Deus. Aí o tempo para nós, ele voa, é muito lindo. Eu tive essa experiência em Goiânia, quando eu morei em Goiânia. Eu tive essa experiência em Ponta Grossa, quando eu morei em Ponta Grossa. Em Curitiba, quando eu morei em Curitiba. E também em Brandon, ali em Tampa, na Flórida, quando eu fui pastor ali de uma igreja. Quando surgiu as primeiras dificuldades, eu fui para o joelho. E foi assim também, passei horas na presença de Deus. Mas isso não é uma rotina, não é uma coisa que faz muito tempo que isso não acontece comigo, muito tempo. Então, nesse relacionamento com Deus, a gente tem que entender que é do jeito dele, não é Senhor, estava tão gostoso aquele dia, volta de novo aqui me visitar. Não, é ele que nos surpreende, é ele. E surpresa é essa, né? Quando você não está esperando. E acontece, porque se eu pedir e ficar na expectativa de que vai acontecer, aí não é surpresa nenhuma. Eu estou esperando ali. Pode ser uma decepção, né? Que eu vou estar esperando que ele venha e ele não virá. E outro dia que eu acho que ele não está nem aí, aqueles dias, né, que parece que o céu está de bronze, que a nossa oração não passa do teto, é naquele dia que ele nos surpreende. Então o segredo qual é? É ser íntimo dele.
Noé também, quando Deus resolveu destruir as águas, ele já está no capítulo 6 e no versículo 9 de Gênesis, e ele achou Noé, e a Bíblia diz que Deus achou Noé justo na sua geração. Então vejam que por mais ruim que o mundo esteja, sempre haverão aqueles que são fiéis ao Senhor. E é esses que são os amigos íntimos de Deus. E quando ele tem que revelar alguma coisa, ele vai revelar para este grupo. Ou para o grupo, ou para alguém do grupo. No caso de Noé, estava tão feia a coisa que somente ele e a sua família foram achados justos diante de Deus. Mas eram justos no meio de um mundo totalmente corrompido. Aí Deus falou: Noé, construa uma arca. E se perguntarem para você por que você está construindo, fala que eu vou destruir tudo com o dilúvio. Com água, vai vir muita chuva e vou acabar com tudo. E Noé obedeceu, creu, obedeceu e fez a arca, até que chegou o dia que ficou pronta. Quando ficou pronta, entrou com todos, depois colocou os animais conforme a orientação de Deus, e depois ele entrou com a sua família. Deus fechou a porta do lado de fora, e começou relâmpagos e trovões e chuva, e foram 40 dias e 40 noites. Mas a humanidade teve a oportunidade de salvação, porque Noé pergunta: por que você está construindo? Porque Deus mandou. E por que ele mandou você construir? Porque ele vai acabar com tudo. Quem estiver na arca vai ser salvo, quem estiver fora vai perecer. Eles riam, zombavam, né? Nunca tinham visto chuva, e agora chover tanto assim, não creram. Mas não era um íntimo de Deus, um amigo íntimo. Com todo mundo pecando, ele manteve-se puro diante de Deus. Mas no meio de tanta podridão, tem as pessoas que são puras, não se contaminam sexualmente, com nenhum vício de álcool, de fumo, de drogas. Não, a pessoa se mantém pura no meio dessa imundícia toda. Então, é importante a gente ser íntimo de Deus por isso. Quando o povo de Israel foi levado também ao cativeiro, principalmente ali o povo de Judá, Daniel e seus 3 amigos, né, e ali a gente vê que Daniel escolhia, né, ele classificava bem as suas amizades. Irmão, nesse mundo que nós estamos vivendo, cuidado com quem são seus amigos. Daniel, ele tinha o relacionamento dele com Deus. E o relacionamento dele com Deus era tão profundo que quando o rei deu ordem, né, para que eles comessem da comida real, aquilo que o rei comia, eles iriam comer. Daniel falou: não, porque Daniel sabia que aquilo que o rei comia era oferecido aos deuses. Então você veja que esse negócio de consagrar comidas a demônios é coisa antiga, muito antiga mesmo. Então muito cuidado com aquilo que vão te oferecer para comer, porque lamentavelmente tem muita gente, né, que faz isso, vai lá nos terreiros de macumba lá e consagra lá alimento para depois levar para a pessoa, às vezes para a própria família, né, para a própria família. Mas Daniel também falou assim: não, eu não vou comer dessa comida, de jeito nenhum. E ele propôs não comer. E os seus amigos ficaram sabendo. Veja que a decisão foi de Daniel, uma decisão pessoal. Ele não falou com ninguém. Era uma questão entre ele e Deus. Mas os amigos ficaram sabendo. Por quê? Porque eram amigos íntimos, né? Desposavam da mesma fé, do mesmo relacionamento com Deus, a mesma comunhão. Então eles disseram: nós também vamos nos unir com você, também não vamos aceitar. E pagaram, todos eles pagaram um preço alto, né, pela rejeição daquilo que o rei ofereceu. Mas Deus foi com eles. O rei falou: vou dar mais uma colher de chá para vocês, mais uma oportunidade. Vamos mandar a orquestra tocar tudo de novo, fazer tudo de novo. No final, se vocês dobrar os vossos joelhos, vocês vão se salvar. Se não, vai para a fornalha ardente. E eu pergunto para vocês: qual é o Deus que vai livrar vocês? Ele falou: rei, nós não temos que responder sobre isso. Não somos obrigados a te dar uma resposta. Mas, enfim, o nosso Deus pode. O nosso Deus, ele tem poder para fazer isso. Agora, se ele não quiser nos livrar, nem por isso nos dobraremos diante da tua estátua. E foram levados para a fornalha.
Foram levados, creram, foram até as últimas consequências, mas eles que eram íntimos de Deus, e Deus que era íntimo deles, os socorreu lá na fornalha. Deus provou também a fé. Porque às vezes nós temos muita fé enquanto há uma chance de escape, mas a hora que todas as portas se fecham, é aí que nós vamos provar a nossa fidelidade para com o Senhor. E eles provaram, e o rei viu com seus próprios olhos e falou com a sua própria boca. Não foi 3 que a gente colocou lá? Falou, foram. Falou, mas eu estou vendo 4. E o 4 tem o aspecto do Filho de Deus. Então mandou tirar eles de lá, saíram, e a Bíblia registra, né, que não tinha nem cheiro de cabelo queimado, ou qualquer pelo do braço, do corpo, qualquer coisa, nem isso tinha neles, e as vestes intactas. Então vale a pena ser íntimo de Deus, porque muitas vezes ele vai permitir. Claro, ele permitiu que o próprio filho morresse. Por quê? Porque ele tinha um plano maior na ressurreição do filho do que na morte. Então, queridos, é assim que a gente tem que entender. E quantos outros, né, que foram decapitados, Estevão, muitos. Então nós temos que entender que ter intimidade com Deus é uma coisa muito boa. Jó, outro que tinha intimidade com Deus, pode tocar nele, mas não toca na vida. Então vocês estão vendo, queridos, Deus libera, né? Deus libera um amigo íntimo dele para que Satanás ciranda. Mas é quando ele conhece a estrutura desse amigo dele, desse servo dele. Você veja que Satanás pediu Pedro para se andar com a vida de Pedro. E o Senhor Jesus falou para Pedro, né? Pedro, olha, eu orei, eu intercedi por você, porque eu sei que você não ia aguentar não, Pedrão. Você é meio vacilão, então eu intercedi, fica tranquilo que já está sob controle. Mas Jó, Deus liberou por quê? Porque Deus tinha convicção pela intimidade que tinha com ele. Não, porque Deus é Deus, né? Não tem como Deus não saber o que vai acontecer imediatamente ou milênios depois. Tudo está diante dele, do poder dele. Mas Jó realmente foi fiel. Então vale a pena ser íntimo de Deus, né? E a gente viu, eu citei aqui Enoque, citei Noé, Moisés também, né? Foi um homem íntimo de Deus. Tão íntimo que ele deu o conselho para Deus. Imagina, queridos. Deus falou, eu não vou com esse povo, fica do lado aqui que eu vou acabar com tudo e comece com você novamente. Ele falou, não, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do teu livro do que fazer isso. O que vão falar do Senhor? Esse povo lá do Egito, essas nações, vão falar que o Senhor não é Deus, que Deus é esse que tirou o povo e não deu conta de transportá-lo até a terra. Não pode ser, o Senhor não pode fazer isso. E Deus deu ouvidos a ele. Olha que tremendo, queridos. Imagina um homem dar conselho para Deus e Deus acatar aquele conselho. É muito bonito. Por quê? Porque tinha intimidade. Antes dele chegar neste nível, neste grau de intimidade com Deus, ele deu provas de que realmente amava ao Senhor, confiava no Senhor e desenvolveu este relacionamento íntimo. Então Daniel, seus amigos, Jó, Abraão e os discípulos de Jesus, né? Pedro, João e Tiago também se tornaram íntimos do Senhor. Fazia parte daqueles momentos de orações especiais de Jesus Cristo, dos milagres, né? Lá no Monte da Transfiguração, sempre estiveram porque se tornaram amigos íntimos do Senhor. E mesmo depois que o Senhor morreu, ressuscitou, né, voltou para o céu, para o Pai, ele, quando João estava preso lá na ilha de Patmos, ele enviou um anjo muito poderoso para revelar os acontecimentos futuros para João. O Apocalipse, né, que foi escrito pelo evangelista João, pelo servo do Senhor, o apóstolo amado, vem se cumprindo ao longo, né, como Daniel também. A diferença entre Daniel e João é que a ordem para Daniel é que ele selasse o livro, né, não podia ser lido por ninguém, porque haveria um tempo muito longo para acontecer ainda. Mas para João não, Deus mandou que fosse anunciado aos 4 ventos da terra. Então foi para João, o mais íntimo dos 3 era João, e foi para ele que o Senhor revelou
E hoje eu e você estamos vendo o mundo praticamente preparado para receber o anticristo. Não está totalmente preparado, mas está se preparando de uma forma muito rápida mesmo. Porque qual a condição para o anticristo assumir o governo mundial, que faz muitos séculos e milênios, que é o sonho de consumo dos grandes imperadores, ser um mandante único, dominar o mundo. Todos os impérios fizeram isso. O babilônico, os caldeus, os ninivitas, o Alexandre o Grande, o Império Romano, todos os imperadores, o sonho deles era ser um governo único em todo o mundo, falar só uma língua, só um idioma, só um Deus, que não é o Deus criador de tudo, mas o Deus inventado por eles. E para o anticristo assumir, o mundo tem que estar num verdadeiro caos. Os governantes, os presidentes de cada país não vão dar conta de governar. Tamanha calamidade que vai chegar na terra. Haverá fome, haverá pestes, os militares estarão corrompidos, tudo vai estar totalmente corrompido e nenhum governante vai dar jeito. Aí vai aparecer esse camarada que é um gênio na área política, social, econômica, militar, religiosa. Até as religiões estão já se alinhando para o fim de muitas religiões. Vai ter uma que vai ser opressora e dominante. Então, meus queridos, a gente fica às vezes de cabeça quente com o que está acontecendo aí na América do Sul, os países se alinhando com as esquerdas, com o regime comunista, socialista, e está vindo tudo devagarzinho, já não está tão devagar, já está sendo muito rápido o alinhamento para tudo isso. Já estão tentando empurrar a goela abaixo da sociedade essa ideologia de gênero e de regimes governamentais. Tudo isso aí, se fosse bom, todo mundo abraçava. Agora, por que é obrigado? Por que é empurrado goela abaixo? Porque sabe que não presta. De boa ninguém aceita. Então, queridos, a gente tem que estar ligado, e uma boa forma para a gente entender tudo isto é tendo uma intimidade maior, mais profunda e contínua com o Senhor nosso Deus. Então, a reflexão para esta tarde é esta, intimidade com Deus, desenvolvendo intimidade com Deus. Aí o circo pode estar pegando fogo que você está de boa, está tranquilo, está calmo, porque você sabe em quem tem crido, você sabe para onde você vai, você sabe o que vai acontecer se te matarem, simplesmente vai deixar de viver, mas deixar de viver você vai deixar qualquer dia. Pode ser até dormindo, deitou para dormir, mas já não acordou mais. Quando for te chamar de manhã, estava morto, não sentiu a morte. Ou pode ser torturado para morrer. Então, não tem que esquentar a cabeça. Mas eles vão matar a gente. Deixa matar. Mata o corpo. Mas o espírito e a alma vai para o teu amigo íntimo que tem nome. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Deus os abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. E na próxima segunda-feira estaremos com uma nova meditação aqui. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem. E eu fiz, Senhor, dentro das minhas limitações, mas o poder do Senhor é ilimitado. Aquilo que eu não pude passar, o Espírito do Senhor pode passar para cada um. Humildemente eu peço que o Senhor esteja trabalhando em cada mente, em cada coração que estão aqui comigo e aqueles que estarão à noite ou amanhã, que a unção seja a mesma, que o poder seja o mesmo e que a consciência de cada um seja tocada e que nós possamos entender que através de uma vida de oração, de estudo e meditação da Tua Palavra, nós vamos nos tornando mais íntimos do Senhor. E nesta intimidade, por certo, muitas revelações do Senhor serão entregues a nós para que nós entregamos a outros. Assim eu oro agradecido por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém.